Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, 11 de março, com as principais notícias da pecuária brasileira. Numa época como esta, com o bezerro altamente valorizado, todo o peso a mais na desmama representa um importante reforço no lucro do fazendeiro. Pois com a suplementação nutricional no sistema de creep feeding, um animal de boa genética pode conseguir um ganho adicional de até 50 quilos durante o período de cria. E quem tem mais informações sobre o assunto é o nosso editor Sidney Márcio, que já está chegado e preparado para começar a trabalhar. Boa noite, companheiro Sidney, seja muito bem-vindo ao rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Com as quaresmeiras lindeiras da estrada derramando flores e misturando suas cores com o branco da boiada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV gastou quase um dia na travessia da Ramada e, estando agora arranchada no pé da morraria, está convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para participar desta nossa reunião novidadeira. Conforme o companheiro fazendeiro de certo que já deve ter conhecimento, né? Simplificando assim a ideia, esse negócio de creep feed nada mais é do que um coxo cercado onde só os bezerros conseguem entrar. Só que com esse recurso, né, dá para a gente fazer uma suplementação nutricional exatamente na medida da precisão do gadinho mais novo. E o resultado, no final, faz uma diferença fundamental na hora de vender ou de recriar o animal. Pois então, para adquirir mais informação a respeito de como é que isso deve ser feito na fazenda, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Fabiana Shiozaki, representante técnica comercial da Auster Nutrição Animal, que está ajaezada e preparada para prosear com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, Fabiana. É uma satisfação muito grande ter a sua presença virtual aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua visita e seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, a satisfação é minha. É uma honra estar aqui nesse canal. Muito obrigado. Fabiana, como é que é a ideia fundamental do creep feeding? Será que eu exagerei muito na simplificação na hora que eu apresentei a ideia? Não, você está certíssimo, Sidney. A suplementação creep feeding é basicamente um coxo cercado onde somente os bezerros têm acesso a esse coxo, para a gente poder fazer a suplementação específica para esses bezerros que estão com as vacas e precisam dessa suplementação a mais. Agora, quais são os materiais que o fazendeiro pode usar para fazer o creep feeding, Fabiana? Aí vai da criatividade de cada produtor, porque o que a gente precisa basicamente do creep feeding é um coxo, que os bezerros vão ter acesso a esse coxo, então o coxo tem que ser colocado um pouco mais baixo para o bezerro conseguir acessar, não na altura normal dos coxos, um pouco mais baixo, mais um coxo, e um cercado que vai impedir que a vaca tenha acesso a esse coxo, né? Que aí somente os bezerros vão ter acesso a esse coxo. Aí é só um cercado. Aí pode ser de diversos materiais, eucalipto, arame liso, arame farpado, barra de metal, pneu, que também pode ser feito. Aí vai da criatividade do pessoal. Pode usar o que tiver na fazenda, então, né? Se for mais fácil, Exato. mais barato também. Sim, sim. Agora, Fabiana, como é que o fazendeiro faz para calcular o tamanho desse cercado que ele precisa para a bezerrada dele? A gente preconiza mais em torno de 1,5 m quadrado por bezerro do lote. A gente tem um lote de 100 bezerros, 150 metros quadrados. Aí você pode fazer a distância conforme o local que você vai instalar o creep feeding e tal. O importante é ter uma distância de 2 metros do cercado até o coxo, para o bezerro poder entrar, andar dentro ali do cercado e ter acesso ao coxo. Agora, fazendo uma conta assim bem aproximada, né, Fabiana, quanto que o pecuarista vai gastar para fazer um creep feed na fazenda dele? Eu fiz uma conta mais ou menos aproximada com os preços aqui de São Paulo. Ele vai gastar em torno de R$ 2.500 em média, se ele for comprar desde a lasca, arame liso, coxo, para fazer toda a metragem, mas em torno de 2.500 para um creep feeding de 100 cabeças. Aí ele Para 100 cabeças, consegue. quer dizer, compensa Para 100 muito. cabeças. Compensa.
sim. É que a infraestrutura Agora, não é cara. agora, a partir de qual idade o bezerro deve ter acesso ao creep feeding, Fabiana? A gente fala a partir do segundo mês de idade, já pode ter acesso ao creep feeding, que aí a partir do segundo mês ele já começa a imitar a mãe para comer, seja no coxo, seja pastagem, ele já começa a ter essa negócio, ele começa a ver a mãe e começa a imitar. Então, tipo, a partir do segundo mês ele já pode ter acesso ao creep feeding, ele vai começar a aprender a comer essa ração no coxo e dali para frente ele só deslancha, ele só aumenta o consumo. Agora, com essa era de 2 meses aí, só o leite da vaca é suficiente para sustentar o bezerro, se você não tivesse o creep feeding? Não, a partir do segundo mês aí já começa a ter o déficit de energia do leite, que a vaca não consegue produzir a quantidade de leite que o bezerro precisa. Então, por isso que a gente começa a falar, a partir do segundo mês, porque o primeiro mês o leite da vaca ainda supre todas as necessidades do bezerro. Agora, a partir do segundo mês, ele já começa a ter um déficit, por isso que ele começa a procurar outras fontes de alimento, tanto pastagem, coxo. Então, se a gente consegue colocar o alimento no coxo, ele tem fácil acesso e vai conseguir ter um melhor desempenho, né? Ô, Fabiana, e como é que deve ser, então, esse trato que vai ser dado para o bezerro no coxo do creep feeding? A gente pode continuar, se a fazenda já tem uma rotina de fazer o trato de suplementação mineral com a vacada, a gente pode continuar nesse mesmo manejo e só fornecer para os bezerros do coxo uma quantidade que vai dar para até a próxima passagem de ração, de suplemento e tudo mais. Aí é só fazer uma conta básica. Agora, quanto que cada bezerro deve comer desse trato, Fabiana? Se a gente tiver uma estação de monta em que todos os bezerros vão ter a mesma idade, a gente pode começar em torno de umas 100 gramas por cabeça por bezerro por dia, que ele não, provavelmente ele não vai comer tudo isso, mas aí é só a pessoa que tiver, o tratador tiver de olho, fazer uma adaptação, aumentar ou diminuir, mas a gente espera assim que nos primeiros meses ele coma até 100 gramas. Aí vai aumentando conforme vai aumentando o consumo mesmo. Aí vai no olho de quem estiver dando a ração, porque a gente tem uma estimativa, né? Mas não quer dizer que a gente vai acertar. Mas assim, ao Não é, final dos 6 meses. Oi? não é Ao final matemático, né? não é matemático, depende do consumo mesmo. Só que assim, a gente espera que até os 6 meses ela esteja comendo 1 quilo de ração por cabeça dia. E se molhar a ração, o que acontece? O que o fazendeiro deve fazer, Fabiana? Se molhar a ração, o correto é você retirar toda a ração e colocar uma nova, porque com a chuva, muitos minerais, vitaminas, nutrientes que estão na ração, eles vão ser lavados junto com a água. Tem algumas que, no caso dos bezerros, não tem problema, porque a gente não coloca ureia, mas igual, se a gente passa junto com uma suplementação mineral, às vezes na vacada tem uma ureia também, que também faz mal, então é melhor a gente fazer a limpeza do coxo e colocar um trato novo. Uhum. Agora, fazendo esse sistema, né, usando o creep feeding, dá para desmamar o bezerro mais cedo do que seria o normal sem o creep feeding? Sim, sim. Normalmente tem lugares que fazem desmama com 9 meses, a gente consegue adiantar para 7 meses. Com o creep feeding, a gente preconiza entre 6 a 7 meses a idade de desmama. Então, às vezes a fazenda faz desmama com 10 meses, a gente consegue adiantar com o mesmo peso da desmama, que iria sair em 7 meses. Que a desmama que iria sair com 10 meses sai com o mesmo peso na desmama de 6, 7 meses. E em relação à vaca, o que acontece com a matriz quando o bezerro dela começa a entrar no creep feeding logo cedo? O que acontece? A vaca não vai continuar produzindo a quantidade de leite, só que como o bezerro vai estar tendo outras fontes de nutrientes, a vaca acaba diminuindo um pouco a produção de leite e sobra mais energia para ela se recompor do parto, da amamentação. Então, o que acontece? Normalmente, as vacas vão aumentar a fertilidade dela ao final do período do creep feeding, porque os bezerros não vão estar exigindo tanto das vacas, então as vacas vão ter uma suplementação e essa suplementação vai ser o suficiente para ela poder voltar a ciclar mais rápido, então a fertilidade dela vai aumentar mais para a próxima estação de monta ou monta natural, se tivesse tendo caso, vai ter um aumento de fertilidade sim, porque ela vai manter o score corporal dela muito melhor.
Quer dizer, o fazendeiro acaba ganhando em todos os pontos, né? Fabiana, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas informações precisas, né? Muito interessante e uma informação de muita utilidade para o fazendeiro brasileiro. Obrigado, viu, Fabiana? Até uma próxima vez. Grande abraço para você. Grande abraço, muito obrigada. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com uma reportagem especial sobre a paixão pela administração rural. Até já! De volta com o Terra Viva DBO na TV. Com empenho, dedicação e capacitação, as mulheres estão se destacando em todos os setores da sociedade brasileira. E no agro não é diferente. Por isso, hoje vamos ao estado de Goiás conhecer a história da Camila e da Vânia, produtoras apaixonadas pelo campo e pela administração do negócio rural. A tradição agropecuária mantém gerações unidas. Com o desenvolvimento do setor, não é difícil encontrar bons exemplos de sucessão familiar, como na fazenda Paraíso do Rio Doce, em Rio Verde, Goiás. Aqui já é a 7ª geração na atividade rural. Gestão, inovação e sustentabilidade aplicadas na fazenda foram reconhecidas no 3º Prêmio Mulheres do Agro, que selecionou os melhores exemplos do país. E a Camila foi uma das finalistas. Veio de gerações para gerações, né? Eu sou a 7ª geração. Era tradicional a pecuária, meus avós, bisavós, todos trabalhavam na parte de pecuária. Para abrir pastagem sempre teve plantio de arroz, né? Aqueles plantios. E aí, quando veio meus pais, eu sempre trabalhei, ajudei desde criança, estava na fazenda, né? E o exemplo de liderança para Camila veio da mãe, que sempre incentivou a participação da filha. Hoje em dia a gente está aqui também, da mesma forma, administrando as propriedades, igual nós já vinha na vivência que a gente teve, né? Que a gente gosta da propriedade. A gente está aqui porque a gente gosta do agro. Como eu fui sucessora, eu acho que eu vou conseguir fazer a sucessão da propriedade, tal como a gente vem em família, né? A propriedade reúne a criação de gado de corte, além de suínos, que chegam para o processo de engorda. A família também investiu no plantio de eucalipto, transformando a área em uma integração pecuária-floresta. A gente resolveu diversificar visando a sustentabilidade mesmo, porque nosso foco, a tendência é produzir mais de forma mais sustentável. Então, nós diversificamos e foi ampliando essa parte. Às vezes uma atividade está em baixa, outra está em alta, então essa diversificação nos ajuda bastante, pensando na parte já econômica da atividade. A sustentabilidade também ganhou um papel de destaque na produção da fazenda. Os dejetos acumulados na granja de suínos passaram a ser reunidos, tratados e depois aplicados na pastagem. As medidas ajudaram a melhorar a produtividade. Os dejetos provenientes da granja de suínos são jogados nas pastagens, que me permite também um melhor apacentamento do gado. Então, nessa área, se eu colocava 2 unidades animal, né, eu consigo colocar até 8 unidades animal por hectare. Então, assim, a produtividade aumentou bastante. Os dejetos também são usados como adubo para os eucaliptos. E com as árvores, a madeira passou a ser processada, gerando maravalha utilizada nas baias dos suínos. A gente via que tinha muito desperdício na floresta, ficava muita lenha no chão, que a gente ficava assim, gente, o que fazer com isso aí? Vira matéria orgânica? Vira, mas demora um tempo maior. Então a gente começou a moer e a fazer a maravalha. Na parte gerencial, um software organiza todos os dados e auxilia no monitoramento em tempo real do gerenciamento de receitas e despesas. E na base da produção está a participação do Senar, com cursos, treinamentos e capacitações. Um dos grandes gargalos nosso é a capacitação, né?
E aí o Senar, ele é muito importante nessa área. Nós precisamos dele sempre, porque ele traz, assim, aquela qualificação que nós não conseguimos passar. O nosso propósito junto ao produtor rural é trabalhar junto mesmo, é uma parceria conjunta. Tanto é que nós temos opções para todos os públicos, desde o menor até o maior. Independente do tamanho de área, do sistema de produção, nós estamos aí para ajudar. Atualmente, a floresta de eucalipto na propriedade conta com 150 hectares. E toda essa produção surgiu a partir do programa Empreendedor Rural do Senar, que auxiliou na montagem do projeto de implementação da granja de suínos e das árvores de eucalipto. Nós implantamos o eucalipto, nós implantamos a granja, né? E implantamos todo o projeto da fazenda, como que a gente ia produzir, o que aí a gente ia produzir. E hoje nós estamos com esse projeto finalizado. A gente fez um levantamento da propriedade, o que a gente já tinha e qual que era o nosso objetivo e o que a gente poderia melhorar. E aí a gente traçou metas. Os preços mundiais dos alimentos subiram pelo 9º mês seguido. Em fevereiro, a alta foi de 2,4%. O aumento foi puxado pelo açúcar e pelos óleos vegetais. Outros produtos também sustentaram o crescimento do índice de preços dos alimentos, calculados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Entre eles, as carnes e cereais. A grande demanda por comida impulsionou os preços. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. Agora o assunto é o comportamento do mercado do boi gordo. E quem tem as informações é o companheiro Sidney Mastro, que está de volta aqui no nosso rancho eletrônico. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o mês de março já estando aí vencido na sua primeira terça parte, nessas alturas do calendário, o trabalhador empregado já recebeu o pagamento do salário do mês e desde o que tem para ser contado dessa vez é que o mercado pecuário ficou até um pouco mais animado. Mas assim mesmo, o consumo de carne não está crescendo tanto quanto o povo estava acostumado a ver. Primeiramente por conta aí do aumento do desemprego e depois também por causa do agravamento da crise na economia, que está sendo muito piorada pelo avançamento da pandemia. Mas a notícia boa que tem para ser contada é que já está praticamente acertada a volta da ajuda emergencial do governo federal. E se esse dinheiro chegar mesmo na mão do pessoal mais necessitado, aí sim o vento da demanda pode mudar de lado aqui no nosso próprio terreiro, né? Mas esse é um ovo que a galinha ainda não botou e, pelo menos por enquanto, o que está dando sustentação para a cotação no comércio boiadeiro é, primeiramente, o aperto cada vez mais forte na oferta de gado terminado no país inteiro. E, segundamente, a boa reação da exportação com o apetite renovado do comprador estrangeiro, especialmente do negociante chinês. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, dessa vez, repare bem o companheiro boiadeiro, em todas elas o preço subiu. Pois então, o serviço de fazer a recitação dessa relação, conforme já é do conhecimento do companheiro pecuarista, está na responsabilidade do amigo apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos as cotações em Minas Gerais. Na capital, Belo Horizonte, a alta foi para o boi, que é negociado a R$ 293,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Na região sul de Goiás, foi a fêmea que arribou e vale agora R$ 277. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a valorização foi geral. O boi saltou para R$ 287,50 e a vaca para R$ 272. Na capital Campo Grande, a arroba da vaca está sendo falada na base de R$ 267. Quem quiser comprar boi em Três Lagoas vai pagar no mínimo R$ 282,50.
partimos para o Mato Grosso. Na região sudoeste do estado, a vaca bateu os R$ 279. R$ 279,50 é o preço da fêmea em Cuiabá, na capital mato-grossense. No noroeste do Paraná, o boi é negociado a R$ 287,50. Alta também no preço da vaca no oeste do Maranhão, com a arroba valendo agora R$ 259. Para fechar a lista, falamos de mais uma alta dupla, registrada no sudeste de Rondônia. O macho saltou para R$ 279 e a vaca arredondou os R$ 270. Tá certo, então o companheiro boiadeiro, a companheira boiadeira já estão vendo aí que o vento está mudando levemente na nossa praça boiadeira, né? Então é torcer para continuar subindo, porque o custo de produção anda pela hora da morte. Bom, mas está chegada então a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para essa semana é vida cotidiana. Então, vai ouvindo. Eu fiz esse rancho no tempo das agaias de gancho, quando não tinha vizinho nesse eito e eu vivia sozinho, conversando só com os passarinhos para acalmar no peito o coração judiado pela solidão. Hoje o arraial está cheio de gente e mesmo dobrado no peso de tanto janeiro, sentado na soleira do ranchinho pioneiro, eu fico contente de ver essa animação e de saber que eu fui o primeiro a plantar nesse chão a semente que fez florescer o sertão. É isso então, gente. Minha parte por hoje está terminada. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo, recomendando cuidado. Se puder, não saia de casa. A pandemia está pegando e a gente tem que se proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Eu devolvo então a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Tá certo, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na sexta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.